Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Quase 400 brasileiros aguardam na fila por um transplante de coração. É o caso do apresentador Fausto Silva, que entrou na lista e está à espera de uma doação. Internado desde o dia 5 de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca, Fausto Silva teve piora no seu estado de saúde, segundo o boletim médico do hospital onde ele está sendo atendido. Agora, o apresentador precisa de um transplante de coração e aguarda por um doador na fila única. Também chamada de doença do coração fraco, a insuficiência cardíaca atinge cerca de 3 milhões de brasileiros. O que é a doença que causou a internação de Faustão? O que pode provocá-la? Qual a expectativa de vida de quem tem insuficiência cardíaca? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico cardiologista do Hospital Moriá, Dr. Marcelo Sampaio. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, doutor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. O Guilherme, apesar de toda a fama, o Faustão entra na fila de transplante como qualquer outro cidadão, né? Olá, Celso, obrigado pelo convite. Oi, doutor Marcelo. Sim, Celso, é isso mesmo. O apresentador está internado desde o início de agosto para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. E, de acordo com os médicos, recentemente, o quadro se agravou e ele terá de passar por um transplante de coração. O nome de Fausto já foi incluído na fila única de transplantes do Brasil. Ele segue realizando diálise e necessita de medicamentos para ajudar no bombeamento do coração. Doutor Marcelo, explique, por favor, mais sobre esta doença que causou a internação de Fausto. A insuficiência cardíaca é quando o músculo do coração, que é a bomba que faz com que o sangue seja impulsionado para frente, ele recebe do lado direito o sangue dos pulmões e do lado esquerdo ele recebe o sangue do corpo e ele manda para frente. Então, ele precisa de uma musculatura muito forte. A insuficiência cardíaca nada mais é do que a fraqueza, do que a falência progressiva dessa musculatura do coração, gerando graus variáveis de sintomas. Doenças cardiovasculares, doutor, são a principal causa de morte em todo o mundo e podem desencadear outros problemas, entre eles embolia pulmonar, AVC, doenças renais e arritmia. Mas ainda tratando sobre insuficiência cardíaca, existem diversas classificações para a condição. Exatamente. A insuficiência cardíaca é classificada, principalmente pelo efeito didático, em leve, moderada e severa. Também podemos classificar a insuficiência cardíaca de acordo com as partes do coração. Existe a insuficiência cardíaca só do lado direito e existe a insuficiência cardíaca só do lado esquerdo e existe aquela mista que pega os dois ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo. Doutor Marcelo, a insuficiência cardíaca pode ocorrer por diversas razões. Quais são as causas mais comuns? A maior causa de insuficiência cardíaca é a doença das coronárias. As artérias coronárias são o sistema de irrigação daquela musculatura que nós falamos. Ou seja, na medida exata que esse sistema de irrigação fica doente, e ele fica doente pelas placas de gordura que vão entupindo, e esse é o caso do nosso querido Faustão, que gerou a insuficiência cardíaca dele por doença na coronária, porque ele foi submetido a uma angioplastia no passado, então ele é portador dessa doença coronária. Na medida exata que essas placas vão entupindo as artérias, a musculatura que requer muito oxigênio vai ficando enfraquecida. A segunda causa importante, inclusive com exemplos recentes aí pelo Covid, é uma doença inflamatória do músculo cardíaco, que é a chamada miocardite. Pode acontecer por vírus, pode acontecer por bactérias, pode acontecer por fungos, mas também pode acontecer por medicamentos, que nós temos que chamar a atenção, principalmente, por exemplo, as pessoas que estão fazendo quimioterapia podem ter uma insuficiência cardíaca pela medicação empregada. A terceira causa de insuficiência cardíaca são as doenças das válvulas. Dentro do coração existem válvulas que funcionam como se fossem portões, que se abrem para o sangue passar e se fecham para o sangue não voltar. Pois bem, essas válvulas, esses portões podem enfraquecer e gerar também insuficiência cardíaca. Mas destacando que 70% dos casos se deve à doença das coronárias. Agora, doutor Marcelo, vamos falar dos sintomas. As pessoas apresentam sintomas inicialmente ou não são sempre óbvios? Quais sintomas podem ser evidenciados? Existem sim sintomas, e esses sintomas são múltiplos, mas frequentemente se deve a inchaço. Então a pessoa começa a notar inchaço nas pernas, inchaço na barriga, pode ter inchaço no rosto, inchaço nas mãos. Outro sintoma muito frequente é o que a gente chama de cansaço, um cansaço progressivo.
chamada falta de ar. A pessoa começa inicialmente a ter um cansaço só aos grandes esforços. Na medida que evolui a doença, ela passa aos médios esforços, depois aos esforços muito leves e, finalmente, quando ela está nos estágios mais avançados, ela tem falta de ar em repouso. São pessoas que têm falta de ar para falar, são pessoas que têm falta de ar para tomar banho, e realmente é um estágio extremamente avançado. Além do mais, ela vai sentindo uma fraqueza progressiva, porque a pressão começa a cair. Então, são pacientes que têm a pressão, às vezes, muito baixa, isso dá uma palidez no rosto, a gente percebe quando tem um paciente com insuficiência cardíaca, porque ele fica mais pálido, pode ter suores frios quando vai fazer alguma atividade. E também ele vai se queixar de batedeira, palpitação, aceleração dos batimentos cardíacos. Ou seja, a falta de conhecimento sobre a síndrome pode levar a população a procurar tardiamente um médico e, consequentemente, um atraso no diagnóstico, né? Exatamente. Tem pessoas que vão procurar um pneumologista porque acham que estão com algum problema do pulmão, outros que vão para um clínico geral. Então, realmente, são sintomas que a gente chama de sintomas progressivos e comum a outras doenças também. Por isso que realmente é muito importante as pessoas terem consciência dessa constelação e início dos sintomas. Agora, doutor Marcelo. Normalmente, os médicos suspeitam de insuficiência cardíaca com base nos sintomas, mas existem exames para detectar a doença? O que pode auxiliar no diagnóstico? Existem diagnósticos e a primeira coisa é uma boa história, é saber por que o paciente está tendo essa falta de ar, linkar com alguma causa específica. Será que ele teve uma gripe? Será que ele teve uma infecção? Será que ele pode ter dor no peito por conta da doença coronária? Então, a história é fundamental. Depois, um bom exame físico, onde você vai auscultar os pulmões, auscultar o coração. Às vezes, você pode detectar um sopro, e sopro é bem típico e frequente de uma doença das válvulas cardíacas. Depois, um eletrocardiograma, que vai mostrar já sinais específicos de insuficiência cardíaca, junto com uma simples raio-x do pulmão. Também a gente, às vezes, vê o coração crescido, porque o coração, na insuficiência cardíaca, ele começa a crescer. E a gente surpreende, às vezes, uma chapa simples, nós conseguimos detectar uma insuficiência cardíaca. Agora, existem outros exames mais específicos, que eu já pularia já para o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que é muito fácil de realização e existe disponível no SUS. E esse aponta realmente, esse faz o diagnóstico, ele mede a força e mede a deficiência do músculo do coração. Então, o ecocardiograma é o exame, eu diria, mais sugestivo para a insuficiência cardíaca. E depois nós temos outros recursos, como a cintilografia, o cateterismo, a ressonância, que aí sim vai variar de caso para caso a sua indicação. Agora, a insuficiência cardíaca acomete entre 1% e 2% da população. A condição pode surgir em pessoas de qualquer idade, ainda em crianças pequenas, por exemplo? Sim, as crianças que têm insuficiência cardíaca, ou elas têm por doenças congênitas, nasceram com malformações do coração, e isso pode gerar insuficiência cardíaca. Nós temos, infelizmente, recém-nascidos que podem desenvolver logo no começo a insuficiência cardíaca. E outra causa frequente nas crianças são as miocardites virais infecciosas que podem realmente acometê-las. Na pessoa mais idosa, ela pode ter insuficiência cardíaca só por uma degeneração do músculo cardíaco. Ela não precisa ter pressão alta, ela não precisa ter diabetes, ela não precisa ter nenhuma outra doença. Então, ela pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer pessoa e até em pessoas absolutamente saudáveis. Nós tivemos atletas com insuficiência cardíaca já. Aí eu quero chamar a atenção para os jovens que usam determinados produtos para academia, hormônios, para crescimento muscular, e esses dão insuficiência cardíaca. Outras características também de drogas, por exemplo, a cocaína, é uma das grandes causas de insuficiência cardíaca que a gente tem que chamar a atenção na nossa sociedade moderna. Agora, a doença também é popularmente chamada aí de coração fraco. É uma doença potencialmente grave e que afeta de forma significativa a chamada qualidade de vida, né, doutor Marcelo? O que a gente tem que chamar a atenção é que a pessoa vai se adaptando às suas deficiências. Esse é o grande problema. Porque como a insuficiência cardíaca tem um curso lento, ela vai deixando de fazer as coisas que até então motivava ela a ter falta de ar. Então, se ela, por exemplo, subir uma ladeira muito íngreme, ela passa a não subir essa ladeira. E aí, obviamente, ela melhora. Então, ela vai deixando de procurar atendimento, deixa de fazer exames específicos, porque ela se adapta a essa redução de atividade.
O senhor citou aí algumas recomendações. Mudanças na rotina podem ajudar na prevenção, como seguir uma alimentação saudável, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, drogas, a prática de atividades físicas, além de exames periódicos. Isso é importante também, né? A partir de que idade, hein? Olha, a gente sempre vê, quando a gente está diante de uma recomendação, nós precisamos sempre entender que essa pessoa é filho de quem? Ela tem pais que têm doenças cardíacas? Se ela tiver esses antecedentes, principalmente se esses pais tiverem doenças, o homem abaixo de 55 anos e a mulher abaixo de 65, nós recomendamos que logo no início ela faça pelo menos um exame físico. Então, até os 18 anos, que ela passe com o médico, meça a pressão, faça uma ausculta desse coração, a busca de alguma doença congênita ou de algum sopro. Isso se ela tiver os antecedentes familiares. Se ela não tiver esses antecedentes familiares, a partir dos 30 anos e a cada 5 anos dali para frente, sempre fazer exames gerais, ver sua glicose, medir sua pressão arterial, ver seu colesterol, para justamente você surpreender qualquer tipo de alteração. Doutor, em virtude do agravamento do quadro de Fausto Silva, há indicação para transplante cardíaco. Hoje, quase 400 brasileiros aguardam na fila por um transplante de coração. Como funciona a fila única de transplantes? Em relação ao transplante, é uma arma, é um processo de tratamento da insuficiência cardíaca, mas não é para todos. O transplante é reservado para aqueles casos muito avançados ou para aqueles pacientes que já foram tratados com remédios e que não estão evoluindo muito bem. Hoje, no Brasil, o transplante é uma realidade. Ele só não é uma realidade muito significativa por falta de doadores. Mas nós temos excelentes centros, nós temos excelentes médicos transplantadores e cirurgiões e equipes muito boas. Existe muita seriedade nesta fila, essa fila é controlada pelo Ministério da Saúde, é uma fila única, mas regionalizada, então cada estado tem a sua fila. Lembrando que, por exemplo, se eu estou em São Paulo e eu tenho um paciente no Rio de Janeiro e lá na fila o coração não se adaptou a nenhuma pessoas da fila, pode, por proximidade, vir para São Paulo. Nós temos de 4 a 5 horas que esse órgão é preservado. Esta fila é ditada por alguns detalhes. O primeiro é a cronologia, ou seja, as pessoas vão entrando e, de acordo com a sua entrada, com o seu tempo de entrada, vai sendo respeitado isso. Obviamente, tem algumas prioridades. Crianças têm prioridade em relação às pessoas mais adultas e também nível de prioridade de acordo com a gravidade da doença. Como funciona isso? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, mas ela está em casa sendo tratada, ela tem menos prioridade do que uma pessoa que está internada no hospital. Se eu tenho uma pessoa que está internada na UTI de hospital, ela tem mais prioridade que quem está internado numa enfermaria. Se eu tenho uma pessoa que está internada na UTI, está usando drogas, está usando recursos, maquinário, existem até coração artificial para manter essa pessoa viva, ela tem mais prioridade que uma pessoa que está na UTI e que não está usando esses recursos. É o caso do quadro como o de Faustão, né? Que é de prioridade, né? Exatamente. É o caso do Faustão com 73 anos. Normalmente a gente faz até os 70, mas idade não é limite. Varia de acordo com cada caso. Ele é absolutamente ativo, ele tem uma vida absolutamente normal, então morfologicamente essa idade não pesa para ele. Falaram muito da questão da diálise, ele está fazendo diálise, mas é importante lembrar, diálise não é contraindicação. O que existe uma certa restrição, que a gente chama de contraindicação relativa, é para as pessoas que têm doença renal crônica. Não é o caso dele. Ele está fazendo diálise por uma complicação da insuficiência cardíaca. Aliás, é importante dizer, a falência do coração leva a outros órgãos a ficarem realmente deficientes. E um dos órgãos de impacto é o rim. Por isso que ele está fazendo diálise. Após o transplante, doutor Marcelo, como é que é a vida do paciente? É possível ter uma vida normal ou o transplantado necessita de cuidados especiais? Olha, necessita de cuidados especiais, necessita de uma série de exames. Nós não podemos esquecer que uma das grandes complicações do transplante no passado era a rejeição. Então, ele vai tomar drogas que vão modular essa resposta, vão evitar a rejeição. Ele tem que fazer exames periódicos, mas ele vai levar uma vida normal. E eu cito sempre um exemplo. Eu trabalhei no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é um instituto maravilhoso, um instituto público,
E sempre no final do ano havia um jogo de futebol entre os médicos que faziam o transplante e os pacientes. E não raramente os pacientes ganhavam dos médicos. Então eles levavam uma vida normal, absolutamente normal. Essa é a grande mensagem que a gente tem que dar. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações, os esclarecimentos do médico cardiologista do Hospital Moriá, Dr. Marcelo Sampaio. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Dr. Marcelo. Conte comigo, Celso. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Leni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.